narra-nos acerca da ressurreição de Jesus. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, chamados de Evangelhos sinóticos. Narram, aliás, toda a vida de Jesus. Seu curto ministério que durou 3 anos e meio. Então aqui, segundo Marcos, acerca da ressurreição de Jesus, ele nos informa no capítulo 16, versículo 1, Marcos está narrando o seguinte: e passado o sábado, 3 mulheres, o Shabat, o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Essas 3 mulheres compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus, conforme o costume e tradição judaica da época. Eles ungiam o corpo, irmã Ana, no objetivo de conservar, irmão Alex, o corpo, de preservar o corpo. O judeu, quando passa das 18 horas, eles já começam a contar um novo dia. O dia se encerra quando chega 18 horas. Às 6 horas da tarde, eles já começam então a contar um novo dia. Então, por isso que diz aqui Marcos, e passado o sábado, ou seja, já passava das 18 horas, das 6 horas da tarde. Então essas 3 mulheres, em consenso, em comum acordo, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas conversaram entre elas e disseram: vamos lá comprar aroma para ungir o corpo do mestre. Vamos comprar os aromas e vamos nos deslocar até o sepulcro para ungir e embalsamarmos o corpo do mestre. Compraram então os aromas, as especiarias, e se dirigiram até o sepulcro. O versículo 2 nos diz: e no primeiro dia da semana, que é o domingo, foram ao sepulcro Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. No domingo, se deslocaram de manhã bem cedo, diz a Bíblia, antes do nascer do sol, na aurora, aquele clarão que antecede o dia perfeito, aquele clarãozinho que vai se intensificando até que o sol desponta e nasce um novo dia e vem o dia perfeito. Elas saíram da sua casa bem cedo, no clarão da aurora. E quando elas chegam no sepulcro, o sol já tinha despontado. E lá estão indo elas no objetivo de ungir o corpo do mestre, de preservar o corpo do mestre. E de caminho ao sepulcro, a sepultura de Jesus, elas iam conversando entre elas. Elas estavam preocupadas e diziam umas às outras: e agora? Como é que nós vamos remover a pedra da entrada do sepulcro? Porque a pedra era muito grande. A pedra era muito pesada. A pedra era gigantesca. E elas preocupadas conversando no trajeto ao sepulcro. E elas diziam: quem vai nos remover a pedra? Isso indica também que as mulheres não sabiam que o sepulcro estava sendo vigiado e guardado pela guarda romana. Mateus fornece mais riquezas de detalhes. Mateus vai dizer que os guardas romanos estavam guardando a entrada do sepulcro, da sepultura. Pediram autorização de Pilatos. Os principais sacerdotes daquela época e os fariseus foram até a casa de Pôncio Pilatos, governador romano, e disseram para ele: olha aqui, Pôncio Pilatos, eles chamando Jesus de farsante. Eles disseram: aquele farsante, ele disse que morreria ao 3º dia e voltaria. Meu Deus. Então acho que é recomendável montar uma guarda lá e selar aquela pedra com o selo romano, para que os seus discípulos não vão lá roubar o corpo e eles venham forjar e eles venham mentir dizendo que aquele farsante, segundo eles diziam, ressuscitou mesmo. Meu Deus. Pilatos disse: vocês têm minha autorização, vão lá então, montem guarda lá, façam como achar melhor. Pilatos concedeu autorização aos principais sacerdotes e aos fariseus. Eles foram lá, selaram aquela pedra com o selo romano daquela época, era inviolável. Quem tentasse violar, certamente morreria, perderia a cabeça. Então as mulheres não sabiam disso. Certamente não sabiam, porque elas iam conversando: e agora? Quem vai remover aquela pedra da entrada do sepulcro? Mas a Bíblia diz que quando elas chegam próximo à entrada do sepulcro, elas observam e elas veem que a pedra não estava mais na entrada da sepultura. Não estava mais na entrada do sepulcro, que era uma cavidade de uma rocha. E quando elas entram de mansinho, imagina elas entrando de mansinho, passo a passo, dentro da sepultura. Quando elas olham para o seu lado direito, a Bíblia diz que elas avistaram um jovem que estava ali todo de branco, com roupas
resplandecentes. Era um anjo do Senhor que ali estava. Mateus já descreve dizendo que este anjo chegou, provocou um terremoto, removeu a pedra da entrada do sepulcro e ficou assentado sobre a pedra. Isso não é contradição. Um dá mais riqueza de detalhes do que o outro. Marcos já fala de forma mais resumida. Mateus já dá mais riquezas de detalhes. Então, quando ela entra no sepulcro e olha, vê aquele jovem, e ele diz: ei, mulheres, eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês estão em busca, estão procurando Jesus Cristo de Nazaré, né? Mas vocês estão buscando aquele que vive no lugar errado. O lugar de vivo é entre os vivos, não é entre os mortos. Por que buscai vivente entre os mortos? Meu Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui o lugar da sepultura.